Agora, Nelly, a gente brincou aqui esses dias, já o PSOL vai entrar para defender o governo no Supremo Tribunal Federal. E não é que aconteceu? Aconteceu sim. O próprio partido já apresentou, então, esse pedido, essa análise junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a decisão do Congresso Nacional em relação à derrubada do decreto presidencial que, mais uma vez, previa o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Dessa forma, então, existe a possibilidade de que o julgamento seja provocado tanto pelo governo federal quanto pelo PSOL. Seria aquela espécie de amicus curiae, ou seja, dois membros, no caso duas pessoas jurídicas, o governo federal e um partido político, apresentando, provocando então o judiciário no sentido de fazer com que seja possibilitado esse julgamento que, como eu disse, tem como base principal a defesa da sustentabilidade das contas públicas. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Gustavo Segré, a gente falou ironicamente, mas obviamente que já era um caminho esperado diante de um partido que sempre recorre ao Supremo Tribunal Federal para tentar resolver essas questões ou embates com o Congresso. Como é que se avalia mais essa tratativa e a decisão do presidente Lula de também acionar o ministro da AGU para tomar o mesmo caminho? Está ficando previsível a política brasileira. Ontem nós cantamos essa bola e era previsível que isso acontecesse. Agora, é perigoso essa ação do governo e do PSOL, que deveria ter um escritório aí no STF de tanta coisa que ele faz aí, de tentar barrar uma determinação do Congresso através do STF. Porque, e são dois artigos da Constituição Federal, Evandro. O primeiro artigo, o artigo 153, inciso 5º, que permite todas as atribuições, o artigo 153, em que o Estado, o governo, pode aumentar ou diminuir as alíquotas de determinados impostos. Entre eles, impostos vinculados a crédito e a câmbio, o inciso 5º, IOF. Mas, quando você vê as considerações é para regulamentar o mercado, não para aumentar a arrecadação. Aí está o ponto. Não serve para arrecadar mais. Essas atribuições do Poder Executivo são para regulamentar, equilibrar o mercado, não para aumentar a arrecadação. E esse é o ponto. Aí vem o artigo 49, inciso 5º também, e vou lê-lo. Atribui ao Congresso o poder de controle sobre os atos normativos do Executivo, garantindo que o governo não ultrapasse as suas competências legais e constitucionais de editar normas. Se o artigo 153, inciso 5º, determina que não pode aumentar o IOF nesse caso, para aumentar a arrecadação e somente para equilibrar o mercado, não é constitucional o autonormativo da Presidência da República. Então o Congresso está perfeito em ter colocado um PDL e derrubado esse artigo. Agora vai para o STF. O STF vai ir contra a Constituição? Essa é a dúvida. Como é que se avalia, Piperno, essa dúvida trazida aqui pelo nosso amigo Segré? Há também uma corrente que pensa de outra forma, até porque o governo não pode criar novos impostos sem passar pelo Congresso, é fato, mas ele pode mexer em alíquotas de impostos que já existem. Seria uma prerrogativa dele. Defenda isso, sim. Mas não é para aumentar a arrecadação. Esse é o ponto. O segredo está aí, concordo contigo. Está determinado, mas não para aumentar a arrecadação, e sim para equilibrar o mercado, para colocar possíveis discrepâncias e equilibrar o mercado. Então, mas o aumentar ou não, enfim, a arrecadação nesse caso é algo também que pode suscitar uma série de interpretações. Agora, eu acho que... Quais? Aumentar a arrecadação, você tem uma interpretação. Aumentar a arrecadação. Não tem outra interpretação, Piperno. Você pode, por exemplo, ele pode argumentar, por exemplo, que é a reposição de uma alíquota que já existia e que vinha caindo. Vinha caindo. Isso, uma alíquota que vinha caindo e aí ele coloca uma trava e não cai mais. E outra e aumenta. Que ele cria do nada, fundo de previdência, que ele cria alíquota, Piperno. Tinha alíquota cerada que começa a pagar, tinha alíquota de 0,38 que foi para 3,5 e depois diminui para 1,5, para 1,1. Fala, Piperno, vai lá. Depois eu quero ouvir o Zé sobre isso. Tem uma outra coisa, eu acho que do ponto de vista da estratégia é muito ruim. Por quê? Porque
vai passar para a sociedade a mensagem de alguém que está lutando desesperadamente para encarecer, por exemplo, o custo de dinheiro para determinadas operações. Ora, o governo está perdendo o timing e ele não tem que esperar o fim do recesso. Ele tem que enviar agora, por exemplo, o projeto com o corte de subsídios e benefícios fiscais. É isso que ele tem que fazer. Falar, ó, é o seguinte, sociedade, a minha parte está aqui, ó. Ele tem, ó, o pessoal do Bolsa Elite tem que pagar, porque tem muita gente sendo beneficiada. Então é o seguinte, nós queremos cobrar deles, sim, aqui que tem que equilibrar. Por que você que é, enfim, um funcionário de alguma empresa, CLT, por exemplo, chega a pagar uma alíquota de 27% e tem gente que não paga praticamente nada? Essa é a mensagem que o governo tem que dar para a sociedade. Sim, mas não deu, Piperno, porque ele nunca começa pela discussão da necessidade. Ele sempre vai lá, toma a decisão, aí depois, para justificar uma decisão que é extremamente criticada, ele vem com a explicação, mas aí já borrou tudo. Ele está perdendo, por isso que eu disse que ele está perdendo o timing. Essa ideia, esse projeto, ele tem que ser enviado para ontem, não tem que esperar o fim do recesso, ele tem que comunicar à sociedade agora, até para aproveitar o recesso. Fala, Zé. Olha, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, ele tem uma proposta muito interessante de mudar a Constituição. E o livro dele, ele narra exatamente que a Constituição brasileira é um grande entrave para o desenvolvimento do país. E tem mesmo vários problemas. Um deles é essa situação, essas crises políticas. Por quê? Houve grandes decisões na Constituição, na Constituinte, né? Que definiu a Constituição de 88. Entre elas, eu posso citar os 5 anos para o Sarney, o tamanho do mandato. O principal mesmo foi sobre o regime, né, o sistema de governo, se seria presidencialismo ou parlamentarismo. Naquela época, a maioria era favorável ao parlamentarismo. O Sarney entrou com o poder de governo e mudou. Mas a Constituinte trabalhou com o sistema parlamentarista. Então, a medida provisória, por exemplo, foi inspirada na Constituição italiana. Lá tem um sistema parecido. E o Sarney dizia, sem o decreto-lei, que era aprovado por decurso de prazo, o país fica ingovernável. Então, precisava de algo, um instrumento para o governo, para o executivo, fazer uma legislação imediata. E aí criaram a medida provisória, por exemplo. E outros artigos da Constituição e da lei, né? Só que na hora o país não virou parlamentarista, ficou presidencialista. E aí o que tem a ver? É o seguinte, essas medidas que estão sendo tomadas pelo Congresso Nacional são tomadas e o Congresso lava as mãos, e que o Haddad se vire, e que o presidente de plantão se vire. Num parlamentarismo não seria assim, o governo cairia, né? Se mandaram a medida provisória e a medida provisória caiu, o primeiro-ministro não tem maioria, não tem apoio da base, aí ele cai, né? Então é esta a divergência e é esta a dificuldade do Brasil, é a Constituição. Como é que o Congresso pode tomar decisões e depois lavar as mãos, né? Teoricamente, vamos dizer assim, que o Congresso decida que o salário mínimo será de R$10 mil. E o governo que se vire para fazer esses R$10 mil, né? Então, assim, o corpo da Constituição, o poder é parlamentarista, mas o governo atual, real, é presidencialista. Então, o Congresso manda muito e não tem responsabilidade. E estão vivendo um pé de guerra agora, Alan Gani. Com certeza, um pé de guerra, e eu acho que o que o Segré trouxe aqui foi fundamental, porque se o Supremo agir de uma maneira técnica, avaliar o mérito da questão, quem foi inconstitucional foi o aumento de imposto proposto pelo governo federal. Isso é inconstitucional. Por quê? Porque é para fins arrecadatórios, claramente. Vasto material jornalístico mostrando isso, inclusive o governo admite, fala, vamos perder 30 bilhões de arrecadação. Ora, que imposto é esse regulatório que você reclama que vai perder 30 bilhões de reais em arrecadação, 10 esse ano e 20 o ano que vem? Claramente, a finalidade, qual que foi, Evandro? Foi uma finalidade arrecadatória. Portanto, isso seria inconstitucional. Então, se o Supremo se ater ao mérito da questão, é inconstitucional. O Congresso Nacional está certo. Tem um outro ponto. A estratégia é ruim. Por quê?
Porque a gente viu no caso das emendas, o governo federal acionou o Supremo, não quis negociar com o Poder Executivo. O ministro Flávio Dino corretamente pediu mais transparência, embora o motivo do governo federal fosse a diminuição de recursos para o parlamento, diminuir emendas. Está aí a crise das emendas até hoje. Agora. Geraria uma nova crise, com um agravante. A questão do IOF foi muito impopular. Todos os setores da sociedade se uniram contra este aumento do IOF. Banco, setor de turismo, consumidores, setor importador. Foi unânime. Mercado financeiro. Ninguém gostou. O governo ficou sozinho nessa. Então, recorrer ao Supremo. E se o Supremo ratificar, for favorável à decisão do governo por meio do PSOL, que é a linha auxiliar do governo, vai ser um grande problema político para o governo. E essa decisão do Congresso Nacional, o que foi, Zé? O relator, o coronel Crisóstomo, né, eu conversei muito com ele, e ele ouviu vários setores. O que mais me impressionou foi a área de aviação, ele dizendo que a gente sabe, né, que as empresas de aviação não compram o avião, elas arrendam, né, através de leasing, e que eles estariam em grande dificuldade com o aumento do IOF, né? Pesava muito para eles. Elas pensavam até em entregar os aviões diante do IOF pago pelos leasing. Então, assim, são vários setores, o setor de turismo, o setor agropecuário. Então, assim, afetou muitos setores. Deu a impressão de que foi uma medida não estudada ali detalhadamente.